Se você quer crescer nos negócios, aumentar a sua renda ou chegar a lugares que hoje parecem muito distantes para você, existe uma habilidade que pode encurtar anos do seu caminho. Essa habilidade é aprender a construir relacionamentos com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode começar praticamente do zero e construir uma rede de contatos com empresários, investidores, executivos e pessoas bem-sucedidas, mesmo que hoje você não conheça ninguém desse nível, tá? E tem um detalhe que você precisa entender, mas olha, desde agora no começo do vídeo, se a sua primeira estratégia for encontrar pessoas ricas para pedir dinheiro, emprego, investimento ou favores, meu amigo, você vai fazer exatamente o contrário do que deveria, tá? Mas ó, antes de nós continuarmos, aproveite agora para deixar o seu like no vídeo, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho. Quase todos os dias eu publico vídeos sobre empreendedorismo, negócios, marketing digital, inteligência artificial, investimentos e desenvolvimento pessoal. Eu sou Eduardo Infante e se esse tipo de conteúdo te interessa, eu tenho certeza de que o meu canal vai poder te ajudar bastante. Então, fica comigo por aqui, tá bom? Olha, quando nós temos um problema, normalmente nós perguntamos, como eu resolvo isso, não é? Só que tem uma segunda pergunta que é muito importante também e que quase sempre as pessoas deixam de lado. É, quem já resolveu isso antes? Olha, pensa na diferença. Se você quer abrir uma empresa, pode passar anos descobrindo sozinho quais são os erros que você não deveria cometer. Ou você pode conversar com empresários que já atravessaram exatamente essas dificuldades. Se você deseja entrar em um determinado mercado, você pode aprender exclusivamente por tentativa e erro. Ou você pode se aproximar de pessoas que conhecem aquele setor muito bem. Se você quer melhorar a sua situação financeira, você pode tentar descobrir tudo sozinho ou aprender com pessoas que já construíram patrimônio e sabem quais decisões fizeram diferença. Olha, isso não significa esperar que alguém venha e resolva a sua vida, não é isso que eu estou falando, tá? Significa entender que conhecimento, oportunidades e negócios circulam através de pessoas e que muitas vezes uma conversa de meia hora com alguém experiente pode evitar meses ou até anos caminhando na direção errada. É justamente por isso que a primeira regra para construir uma rede de alto nível de relacionamentos, um bom networking, é parar de procurar simplesmente pessoas ricas e começar a identificar as pessoas certas para os seus objetivos. Olha, imagine que você queira construir uma empresa de tecnologia. Nesse caso, provavelmente vai ser muito mais útil conhecer fundadores de startups, investidores, desenvolvedores e executivos do setor que simplesmente do que procurar qualquer milionário. Se você pretende crescer no comércio, talvez empresários, distribuidores, compradores de grandes redes e fornecedores sejam relacionamentos muito mais estratégicos para você. Se você deseja entrar no mercado imobiliário, por exemplo, incorporadores, corretores experientes, investidores e profissionais especializados nesse setor imobiliário podem te ajudar muito mais do que alguém extremamente rico, mas que construiu a sua fortuna em outra atividade completamente diferente. Por isso, olha, faça um exercício simples. Escolha 3 objetivos importantes para os próximos anos, objetivos que você queira mesmo. Identifique algumas pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja conquistar ou que estejam pelo menos vários passos à frente naquele caminho que você quer trilhar. Não precisa ser celebridades ou bilionários, não é disso que eu estou falando. Muitas vezes o empresário mais importante para você é conhecer alguém da sua própria cidade que construiu uma empresa 10 vezes maior do que a sua, mas não é nada bilionário. Depois disso, descubra tudo o que puder sobre essas pessoas. Acompanhe entrevistas, leia aquilo que elas publicam, conheça os seus negócios a fundo, procure entender os ambientes em que elas circulam. Isso vai te levar à segunda grande regra. Se você quer conhecer pessoas bem-sucedidas, você precisa frequentar os lugares onde elas vão. Olha, muita gente trata networking como se dependesse exclusivamente de sorte. Espera conhecer casualmente um grande empresário em algum lugar ou acredita que um contato vindo do nada simplesmente vai aparecer. Olha, apesar que encontros inesperados acontecem durante a nossa vida, né, você pode aumentar muito a sua possibilidade de conhecer pessoas interessantes quando você começa a frequentar os ambientes certos. Olha, dependendo da sua área, existem associações comerciais, entidades setoriais, câmaras de comércio, feiras profissionais, congressos, palestras, cursos executivos, eventos de empreendedorismo. Olha, tem muito, lançamento de livros, encontros de investidores e olha,
dezenas de outros ambientes nos quais empresários e profissionais se reúnem. Você não precisa começar tentando entrar no jantar mais exclusivo da sua cidade, ou de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, seja onde for. O objetivo é entrar gradualmente em ambientes nos quais existam pessoas que estejam construindo aquilo que você também pretende construir. A proximidade é muito mais forte do que você imagina. Quando você frequenta determinado ambiente uma única vez, provavelmente vai ser apenas mais um desconhecido. Agora, quando você começa a aparecer regularmente, algumas pessoas começam a reconhecer, começam a notar você. Conversas anteriores podem continuar e relações começam a se desenvolver de maneira muito mais natural. Mas olha, tem um problema aí. Conseguir chegar ao ambiente certo não significa saber se comportar nele. Isso é importante. Imagine que você participe de um evento e encontre um empresário que você admira há muitos anos. Você se aproxima, conta que acompanha tudo que ele faz, pede uma fotografia, explica em detalhes o seu próprio projeto e antes que a conversa termine, pergunta se ele não gostaria de investir na sua empresa. Pronto, tudo errado, né? Você pode sair daquela conversa acreditando que aproveitou uma oportunidade rara. O empresário provavelmente vai sair pensando que encontrou só mais uma pessoa querendo alguma coisa dele, porque ele está cansado disso. Por isso, a terceira regra é fundamental. Não se aproxime de pessoas ricas como um fã e principalmente não transforme o primeiro contato em um pedido, pelo amor de Deus. Você pode naturalmente demonstrar admiração pelo trabalho de alguém, mas tem uma diferença muito grande entre reconhecer o sucesso da pessoa e colocá-la num pedestal. Pessoas muito bem-sucedidas continuam sendo pessoas. E uma conversa normal, inteligente, genuína, frequentemente produz uma impressão muito melhor do que uma demonstração exagerada de admiração. Mais importante ainda é controlar a ansiedade de pedir alguma coisa. Imagine quantas pessoas procuram diariamente um empresário conhecido querendo apresentar um projeto, pedir investimentos, pedir emprego, propor sociedade, conseguir uma indicação ou marcar uma reunião. Se você aparece fazendo exatamente a mesma coisa nos primeiros minutos, você se torna apenas mais uma demanda na agenda daquela pessoa. Tem uma abordagem aí que pode ser completamente diferente e muito mais eficiente. Antes de pensar no que aquela pessoa pode fazer por você, descubra se existe alguma coisa útil que você possa fazer por ela. Talvez você esteja pensando que você não tem nada para oferecer para alguém que já tem muito mais dinheiro e contatos do que você, não é? Olha, esse raciocínio não é muito certo, porque valor não significa apenas dinheiro. Talvez você possua uma informação específica, conheça um excelente profissional, consiga fazer uma apresentação útil, tenha um conhecimento sobre um determinado mercado, talvez você possa ajudar na organização de alguma iniciativa ou simplesmente seja capaz de apoiar um projeto importante para aquela pessoa. Olha, imagine que um empresário esteja lançando um livro, por exemplo. Você poderia comprar o livro, ler e recomendar esse livro para pessoas que se beneficiariam dele, mas recomendação genuína. Talvez alguém esteja organizando um evento e precise de ajuda. Talvez você conheça um profissional perfeito para uma vaga que determinada empresa precisa preencher. Talvez você tenha acesso a um cliente que faria sentido para o negócio da pessoa que você quer se aproximar. Olha, o princípio é simples. Pessoas interessantes querem manter por perto outras pessoas que acrescentam alguma coisa à vida delas. E tem uma forma aí que é especialmente eficiente de fazer isso quando você ainda não tem dinheiro, influência ou uma grande empresa. Torne-se útil. Você pode colaborar com a pessoa, com eventos, participar de associações, ajudar na organização de iniciativas empresariais, assumir responsabilidades que coloquem você em contato com pessoas interessantes de maneira legítima. Quando isso acontece, você deixa de ser alguém tentando invadir um determinado círculo e passa a ser alguém que ajuda aquele círculo a funcionar. Olha, mas tem uma diferença muito grande entre conseguir acesso e conquistar confiança. É aqui que nós chegamos à quarta regra. Sua palavra precisa valer alguma coisa. Olha, imagine que você conheça um empresário num evento, ele diga que costuma se reunir com algumas pessoas para conversar sobre negócios todos os sábados pela manhã. E aí, ok. E ele convida você. E você responde imediatamente que vai estar lá. Chega no sábado, você acorda cansado e decide não aparecer. Para você, talvez pareça apenas uma mudança de planos.
para quem fez o convite, pode ser a primeira informação concreta sobre a sua confiabilidade. Esse tipo de comportamento fecha mais portas do que você pode imaginar. Se você disser que você vai enviar alguma coisa na terça-feira, envie na terça, se puder até na segunda. Se marcou uma reunião às 10 horas, esteja preparado lá antes das 10. Se confirmou presença em determinado compromisso, compareça. Ou, diante de um grande imprevisto, um imprevisto verdadeiro, avise com antecedência. Pessoas que administram empresas, equipes e grandes quantidades de dinheiro precisam avaliar constantemente em quem podem confiar. E comportamentos aparentemente pequenos muitas vezes acabam se tornando sinais importantes. Você não precisa impressionar um grande empresário contando que possui projetos gigantescos ou que você será o próximo bilionário brasileiro, tá? Em muitos casos, você vai causar uma impressão muito melhor simplesmente sendo competente, pontual, preparado e confiável. Essa reputação não é construída apenas na maneira como você trata pessoas importantes. Uma das características mais importantes aí, que revelam como é uma pessoa, é justamente a forma como ela trata quem aparentemente não pode oferecer nada em troca. Imagine que você seja extremamente educado com o presidente de uma empresa, mas trate mal a secretária. Seja arrogante com o funcionário ou fale mal das pessoas assim que elas saem da sala. Você pode acreditar que essas coisas ficam escondidas, mas não ficam. Em ambientes empresariais, são muito mais... são pequenos, todo mundo se conhece, reputações circulam. Conhecimento pode... Uma pessoa pergunta para outra se você é confiável ou não, de fazer negócio com você. O investidor pode procurar alguém que já trabalhou ao seu lado. Um empresário pode perguntar discretamente a um amigo em comum como você se comporta. Por isso, trate bem as pessoas independentemente da posição que ocupam. Isso, além de ser o correto, é caráter. Além de ser a maneira correta de agir, você nunca sabe quem vai ser importante na sua trajetória no futuro. É correto e inteligente. Bom, agora chegamos numa dúvida prática. Você sabe quem você gostaria de iniciar o primeiro contato? Com quem? A resposta começa antes de enviar qualquer mensagem. Pesquise. Se você pretende abordar um empresário, descubra primeiro o que ele está fazendo. Conheça a empresa, procure entrevistas recentes, descubra projetos em andamento e identifique alguma coisa específica sobre a qual exista alguma razão verdadeira para você conversar com ele. Compare duas mensagens. Na primeira, alguém escreve: "Olá, admiro o seu trabalho, você poderia me dar algumas dicas para ter sucesso nos negócios?" Ou na segunda, a pessoa menciona uma decisão específica que aquele empresário tomou, explica rapidamente por que aquilo chamou sua atenção e faz uma pergunta objetiva relacionada ao assunto. A segunda abordagem acaba demonstrando uma coisa que é extremamente valiosa: respeito pelo tempo da pessoa. Pessoas muito ocupadas tendem a ignorar perguntas genéricas porque responder coisas genéricas é muito chato e é muito esforço. Uma pergunta específica, inteligente, que a pessoa pode responder rapidamente, tem uma chance muito maior de iniciar uma conversa. E se alguém dedicar tempo para aconselhar você, existe uma coisa que quase ninguém faz e que pode te diferenciar imediatamente. Aplique o conselho e depois conte o que aconteceu. Imagine que você peça uma orientação ao empresário sobre como conseguir determinado cliente e ele lhe dê uma sugestão. Algumas semanas depois, você manda uma mensagem para ele agradecendo e explica que você utilizou aquela estratégia e conseguiu marcar uma reunião importante com um cliente que você estava prospectando. Agora, você não é simplesmente mais uma pessoa que pediu informação, você demonstrou que escuta, executa e valoriza o tempo que recebeu. Mas tem uma estratégia ainda mais eficiente para quem quer construir uma grande rede de relacionamentos e ainda não possui acesso aos melhores ambientes. Crie você mesmo um ambiente. Olha só, você não precisa organizar uma conferência com milhares de pessoas, tá? Você pode começar com um almoço para 4. Se você tiver um pequeno relacionamento, chame essas pessoas. Imagine que você conheça um contador muito competente, um advogado empresarial, um empresário do comércio e alguém excelente em marketing. Essas pessoas talvez ainda não se conheçam, mas poderiam gerar negócios umas para as outras. Se organiza um almoço simples e faz as apresentações. Nesse momento acontece uma mudança que é importante. Você deixa de ser alguém que apenas procura conexões e se torna uma pessoa que cria conexões. Pessoas que conectam outras pessoas acumulam uma forma
extremamente poderosa de capital social. Quando você apresenta um excelente profissional a alguém que precisava exatamente daquele serviço, ambos passam a associar você a uma experiência positiva. Quando você aproxima dois empresários e dali surge um negócio, o seu valor dentro daquela rede vai aumentar. Por isso, uma das melhores maneiras de entrar em círculos cada vez mais interessantes é começar a criar pequenos círculos ao seu redor. Organize um café mensal com empresários da sua cidade, um almoço com profissionais que façam sentido para um encontro para discutir um determinado assunto de negócio. Não transforme isso imediatamente em uma tentativa de vender alguma coisa. Crie um ambiente no qual pessoas interessantes tenham vontade de participar porque sabem que vão encontrar outras pessoas interessantes lá. Bom, agora chegamos à quinta regra. Ela talvez seja a mais importante se você realmente deseja ter amigos ricos e não simplesmente conseguir o telefone de algumas pessoas ricas, tá? Pare de enxergar relacionamentos como transações. Construa relacionamentos de longo prazo, não relações de interesse. Olha, se toda vez que você encontra alguém, a sua cabeça começa a calcular o que você pode conseguir daquela pessoa, meu amigo, olha, dificilmente você vai construir amizades verdadeiras. Existe uma enorme diferença entre ser estratégico na construção da sua rede e ser interesseiro. Você pode deliberadamente procurar pessoas que você admira, sim, frequentar os ambientes em que elas estão e criar oportunidades de aproximação. Até aí, isso é estratégia. O problema aparece quando toda interação possui uma cobrança invisível. Olha, fiz isso por você, agora você precisa fazer tal coisa por mim. Isso é feio, né? Relacionamentos fortes não funcionam dessa maneira. Às vezes, você vai ajudar alguém e nunca vai receber nada diretamente daquela pessoa. Em outros momentos, alguém pode abrir uma porta para você anos depois de um favor que você nem lembra mais que tinha feito. A reciprocidade existe, mas raramente funciona como uma contabilidade imediata. E tem um outro erro aí que você precisa evitar: procurar apenas pessoas que já são ricas hoje. Olha só, algumas das conexões mais valiosas da sua vida podem estar começando ao mesmo tempo que você. Aquele jovem empresário que hoje tem uma pequena empresa pode construir uma organização enorme nos próximos 10 anos. Um profissional começando a assumir cargos de liderança pode se tornar presidente de uma grande companhia. Um empreendedor com uma startup pequena pode criar uma empresa milionária em poucos anos. Se você escolhe seus relacionamentos única e exclusivamente pelo patrimônio que as pessoas já têm hoje, provavelmente você vai perder a oportunidade de construir amizades profundas com gente extraordinária antes que todos queiram se aproximar delas. Olha, procure pessoas inteligentes, confiáveis, competentes, generosas, de bom caráter, ambiciosas e que estejam tentando construir alguma coisa. Cresça junto com elas e quando essas pessoas conquistarem alguma coisa importante, comemore com elas, mas comemore de verdade. Recomende o trabalho delas quando realmente você acreditar nele. Compre os produtos delas quando fizer sentido para você. Compartilhe projetos interessantes e esteja presente também quando você não precisa de absolutamente nada. É justamente aí que um contato começa a se transformar em um relacionamento, um networking de verdade. Existe uma diferença enorme entre ter o número de telefone de um milionário e ser alguém que esse milionário atenderia se você ligasse. O primeiro pode ser conseguido, conseguir um telefone em uma tarde de networking, mas conseguir ser a pessoa que é atendida pelo milionário pode exigir anos de confiança. E é isso que realmente importa. Por isso, depois de assistir esse vídeo, escolha 3 objetivos importantes para você para os próximos anos. Identifique pessoas que estejam vários passos à sua frente em cada um deles. Descubra onde elas estão, quais ambientes elas frequentam e como você pode começar a participar desses círculos. Olha, quando aparecer uma oportunidade de contato, não chegue imediatamente pedindo alguma coisa. Procure primeiro conhecer a pessoa, entender o que ela está construindo e descobrir se existe alguma maneira legítima de você gerar valor para ela. Ao mesmo tempo, comece a fortalecer os relacionamentos que você já tem. Talvez existam pessoas extremamente promissoras ao seu redor, pessoas que você tem contato regular às vezes, que você está ignorando, enquanto você tenta desesperadamente conhecer alguém famoso, alguém só porque é rico. No longo prazo, uma rede poderosa não é formada apenas por pessoas com dinheiro,
ela é formada por pessoas que confiam umas nas outras e possuem conhecimento, competência, reputação, recursos e capacidade de abrir portas. É por isso que networking pode se transformar numa vantagem competitiva extraordinária na vida e nos negócios. Não porque seus amigos ricos vão financiar os seus sonhos, mas porque oportunidades circulam através de pessoas, informações circulam através de pessoas, e uma quantidade gigantesca de negócios começa com alguém dizendo: olha, eu conheço uma pessoa com quem você deveria conversar. Se você construir a sua reputação da maneira certa, um dia essa pessoa indicada pode ser você. Mas olha, antes de terminar, deixa eu dar uma dica rápida e bem legal. Se você realmente quer ter sucesso na sua vida financeira, carreira e nos negócios, conhecer a história dos negócios de quem já construiu negócios bilionários pode te ajudar muito. Foi exatamente por isso que eu escrevi algumas biografias de negócios, entre elas as biografias de negócios de Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, do Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, e do MrBeast, que é o maior youtuber do mundo. Nesses livros eu mostro as estratégias, os mindsets e as soluções brilhantes que esses grandes empreendedores adotaram e que você pode e deve aplicar nos seus negócios e na sua vida. Os links estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Depois dá uma olhada, porque esses livros, olha, de verdade, eles podem acelerar muito a sua evolução. Obrigado por ficar comigo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!